Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E as páginas de luz são essas, né? A Bíblia. E eu trago aqui um projeto de fazer a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, página por página, em vídeos de até 20 minutinhos. E no nosso último vídeo, a gente tinha parado no capítulo 20. Então nós vamos dar sequência no capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. E a gente já estava contando a história de Abrão e Sara, né? Que era Abrão e Sara e Sarai, e depois o nome deles se tornou Abraão e Sara. E aí tinha o Ló, que era o sobrinho dele, né? Então a gente tá nessa parte da história. E agora a gente vai chegar num momento assim que é muito bacana, que é muito especial, que é o momento de cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Abraão, ele queria muito ser pai, e ele pede isso para Deus, ele fala, eu quero ser pai. E Deus promete que sim, que ele vai ser pai, que ele vai ter um filho, mas a mulher dele era estéril. Então isso é um milagre, né? A gente vai ver aqui na história um grande milagre de Deus de trazer um filho para uma mulher que era estéril. Então vamos lá, sem demora, foco no objetivo. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então, olha só, eles praticamente estão falando aqui da descrença, né, dela ter um filho, não só por ela ser estéril, mas também pela idade, né? Ela já tinha 90 anos e Abraão já tinha 100 anos. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão, então, veja bem, Isaac é o filho do milagre, né, de Abraão e a esposa dele. E vocês se lembram que ele tem outro filho com Agar, que era a escrava de Sara, né? E esse filho se chama Ismael. Então, aqui, certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Então aqui está querendo separar os dois. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho, mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Então Deus está falando, olha, não se preocupa, que mesmo que ele vá embora, eu vou cuidar de tudo e ele vai ter uma família também, com muitos descendentes, será uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: então Deus viu, né, que eles estavam ali tristes e um anjo foi enviado para lá. E aí o anjo disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí de onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Ou seja, vai dar tudo certo, ele vai crescer, vai ter herdeiros, não precisa se preocupar. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber.
Então, olha só, Deus, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, mandou um anjo falar com ela e ainda fez com que ela encontrasse um poço cheio de água. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Então você vê, né? Aqui já mostra até que depois ele arrumou uma esposa, né? Então deu tudo certo. Aqui tá mostrando que o tempo passou, ele cresceu e a mãe dele arrumou uma esposa para ele. Abraão e Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou, o comandante do seu exército foi com ele. Aqui é o nome da pessoa, tá? Aqui tá dizendo ficou. Parece que é uma palavra, mas na verdade é um nome. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a essa terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada e essa é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou esse poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Então aqui nesse capítulo está mostrando, né, que Abraão fez ali um acordo, um trato com relação a um poço, dando presente para mostrar que estava, né, fazendo um acordo com a pessoa. Aqui acho que está mostrando que ele era um bom negociador, um negociador justo. E aí chegamos no capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas, nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então aqui parece bem chocante, né? É uma parte em que Deus decide colocar à prova a Abraão e pede que ele ofereça o seu único filho como sacrifício. Então, naquela época, as ofertas ao Senhor eram feitas em forma de sacrifício de animais. Então, por exemplo, eles matavam uma ovelhinha, um carneirinho e ofereciam no altar para Deus, né? Ofereciam ali aquela carne daquele animal para Deus, né?
E nesse caso, Deus pediu que ele oferecesse o seu próprio filho. Aqui, se a gente parar para pensar, chega até a ser praticamente uma ilustração do que aconteceu com Jesus, né? Porque Jesus era o único filho que Deus tinha e Deus ofereceu o seu único filho em sacrifício por nós, pela humanidade. E ele é chamado de Cordeiro de Deus, né? Então tem essa analogia aí de que Jesus, que foi oferecido em sacrifício por nós humanos, por nós pecadores, e se tornou o Cordeiro de Deus. Então, aqui, nesse momento, Deus percebe que Abraão realmente confia nele, realmente acredita nele, entrega tudo por ele, oferece tudo por ele, inclusive seu filho, se fosse necessário. Tamanho era o amor que Abraão tinha, tamanho era a comunhão e intimidade que Abraão tinha, que ele iria realmente fazer isso. E aí, naquele momento, Deus fala: não precisa. Eu já entendi que você realmente confia em mim, e não precisa fazer isso. É uma prova de fé, né? Então ele fala: não machuque o menino, agora eu sei que você teme a Deus, não negou o seu filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Então aí deu tudo certo, aí ele colocou o carneirinho no lugar do filho dele. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã, depois nasceram Quezed, Azo, Pildas, Didilaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. Então, mais uma vez, toda vez que a Bíblia traz descendência, é sempre interessante a gente prestar atenção. Olha só, aqui nessa parte de descendência, chegou o pai da Rebeca. E quem é Rebeca? Rebeca é a futura esposa de Isaac, uma história de romance que todo mundo que gosta das histórias de relacionamento da Bíblia, muitos têm, por exemplo, a história de Isaac e Rebeca, então aqui está dizendo que o pai de Rebeca chegou, né, na história. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gã, Taz e Macá. Dá tempo? Dá tempo. Nós vamos finalizar com o capítulo 23. A morte e o sepultamento de Sara. Capítulo 23 de Gênesis. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na sepultura que tivermos. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abrão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura nesse lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar:
De jeito nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abrão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isso é, 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abrão se tornou dono da propriedade de Efron em Maquipela, a leste de Manre, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do terreno de Maquipela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Então, aqui, antes que a gente, o início do capítulo 24 já tá aqui, uma esposa para Isaac. Mas eu vou deixar essa parte da esposa de Isaac pro próximo vídeo, vou finalizar aqui com a partida de Sara. Você viu que Abrão foi muito amoroso, queria dar um fim para sua esposa, né, uma despedida da melhor maneira, num lugar que ele queria, num lugar que ele escolheu, e ele nem quis essa terra de presente, ele fez questão de pagar por ela, para ficar tudo certinho, tudo acordado, para não ter problema nenhum com ninguém. E nós passamos por algumas lições aqui nesse vídeo, então vamos refletir. A gente tem o acontecimento do milagre. Abrão queria ser pai e ele realmente foi pai, independente da idade dele, independente da idade da mulher dele, independente das circunstâncias físicas, porque ela era estéril. Deus concedeu um filho. Isso já é um grande milagre aqui desse vídeo. Já é um vídeo assim para guardar no coração mesmo. Você que tem dúvidas de milagres, acredite que Deus é capaz. Tenha fé. Também temos aqui uma prova de fé muito grande. Olha só, Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho e ele foi sem nem pensar duas vezes. Isso prova o tamanho da fé que ele tinha. Então esse capítulo é um capítulo de demonstração de fé, de você acreditar muito, colocar realmente tudo nas mãos de Deus, colocar tua família, colocar teus filhos, colocar teus sonhos, colocar tudo nas mãos de Deus. Nós temos também uma parte que fala sobre respeito, sobre negociação. Abraão era um homem muito justo nas negociações dele, um homem com muita hombridade nessa parte. Que mais que nós temos aqui? E para finalizar na sua reflexão, nós temos também o cuidado que Deus mandou para Agar e Ismael no deserto, mandando o anjo falar com eles no momento de dificuldade, no momento de tristeza, garantindo que estaria com eles, oferecendo água quando faltou água. Então, olha só, esse vídeo realmente foi um vídeo para aquecer o coração, aquecer a sua fé. E eu te espero no próximo capítulo que nós vamos iniciar, tá bom? Falando de Isaac e Rebeca. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por acompanhar. Um beijo grande e até o próximo.